Gente, tudo bem? A gente tá aqui na neve, num frio de 0 graus, nevando, né? Então a gente trouxe hoje um pouquinho mais cedo, né? Por causa da instabilidade aqui da internet. Então a gente ficou preocupado com isso também, para fazer a nossa live, né? Semanal aí. Então, quem tava esperando a 1h30, hoje vai ser um pouquinho antes, né? Sim, do que a gente também, que a gente vai tentar esquiar depois, né? Se parar de nevar, né? Exatamente. Então vamos enfrentar essa neve aqui. Tem uns gelos caindo ao nosso redor, mas quem sabe faz ao vivo, como diria a Faustão. E vamos lá para trazer conteúdo para vocês aí. Na verdade, a gente tinha planejado de falar sobre red flags, porque é uma coisa importante, né, no consultório de dor. Eu acho que funciona assim, que são dicas, né, são coisas bem importantes que a gente tem que seguir aí nesse aspecto durante a consulta, para não comer bola. Porque uma das coisas que a gente mais tem medo quando a gente começa a atender alguma coisa nova é a gente comer bola, né? E isso, esses red flags, essas diquinhas de hoje vão ajudar vocês a ficarem mais seguros em relação a isso. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas é porque o gelo tá caindo, tá, gente? Aqui do teto. Então é isso que tá fazendo esse barulho. Qualquer dúvida, depois mandem no direct, mandem nos comentários que a gente vai respondendo. Exato. Falando de, né, os sinais de alarme aí, os red flags para a dor, na parte de coluna, que é a minha área de atuação principal, é o déficit neurológico, né? Tanto em lives no meu Instagram, quanto aqui em cursos, que eu sempre falo para os alunos, tem déficit neurológico, tem alteração neurológica, tanto de força quanto de sensibilidade. Fique atento, investigue direito, procure. Se não encontrou nada no exame de imagem, repita o exame de imagem, peça uma eletroneuromiografia, uma coisa que eu vejo os médicos solicitarem muito pouco, e às vezes realmente no SUS a gente tem uma dificuldade maior de acesso à eletroneuromiografia. Mas o correto, né, a gente tem que fazer o que é o ideal na medicina, e é pedir uma eletroneuromiografia para você investigar. E na área de coluna a gente entra numa ampla gama, né, de alterações neurológicas que podem dar dor, e às vezes o paciente, vou dar um exemplo, eu já tive um caso clínico de paciente que tem uma dor mecânica e teve uma alteração neurológica, só que na eletroneuromiografia o paciente teve uma doença, uma esclerose lateral amiotrófica. Então às vezes você está indo pelo caminho da dor, uma dor lombar, inclusive esse caso veio encaminhado com um quadro de dor, né, para tratamento da dor, mas você vai insistindo na investigação e uma hora você acaba encontrando ali uma alteração diferente, um caso, né, nesse caso mais dramático. Lógico, são coisas raras aqui que a gente também está falando. Os sinais de alarme, os red flags, é para acender o alerta, né, o sinal vermelho, para doenças mais raras, doenças mais frequentes, a dor mecânica lombar, essas coisas aí, provavelmente não vai ter sinal de alarme. É o que você vai ver sempre, né? E são coisas mais comuns. E déficit neurológico com dor, mais comum, hérnia de disco, não é uma esclerose lateral amiotrófica. Mas você está tratando ali aquele paciente, ele não está melhorando, eventualmente é um outro sinal de alarme que a gente vai falar mais para frente. Mas enfim, o déficit neurológico é muito importante, tanto sensitivo quanto motor. E testar as duas coisas no exame físico. Teste a força de cada raiz lombar, cada raiz cervical. Pega ali um lápis, uma coisa fininha, não precisa ser necessariamente algo feito para teste de sensibilidade, mas algo que tem uma ponta fina, passa ali nos dermátomos, testa, vê se o paciente tem sensibilidade, se ele não tem. E com isso você vai abrindo o raciocínio, né? Dor eu sempre falo que uma investigação como um detetive. Então a gente tem que ir usando sempre esses raciocínios. Raiz, qual raiz que está pegando, qual raiz que não está pegando, qual a força que ele tem alterada, a sensibilidade. Aí você vai montando os reflexos. Não sei o que aconteceu aqui, então vamos voltar. Outra coisa então importante, você já terminou o déficit neurológico? Sim. Acho que essa é uma das coisas principais que a gente tem que olhar, porque às vezes a gente come bola em relação a isso, né? Existem polineuropatias também que não são relacionadas a déficit de coluna, essas coisas, que também é uma outra parte, né? Que é aí a dor neuropática, que a gente não vai falar agora, né, com detalhes aqui em relação a isso, mas que a gente tem que fazer essa diferenciação, né? E mesmo o paciente tendo dor lombar ou não, às vezes a gente come bola por causa disso. Eu vou falar agora de um red flag super básico, mas é que às vezes a gente esquece de perguntar, né? Então, red flags de perda ponderal
e de febre é uma coisa importante ser questionado durante a consulta, porque às vezes o paciente não fala, né? Ele chega lá com uma dor, né? Com uma artrite ou com uma dor lombar, por exemplo, e o paciente tem uma infecção, né? E tem uma infecção urinária, por exemplo. A gente teve um paciente que foi super grave, né? Que ele veio em consulta se queixando de dor lombar e durante esse processo, logo depois, ele teve febre e ele não avisou a gente. Ele veio com a queixa de dor, depois ele teve febre e nesse inteirinho do tratamento da dor lombar, ele não relatou pra gente, nem avisou, né, no consultório que ele tinha tido febre. E nessa parte ele estava com uma ascite, na verdade. Então, às vezes começou antes até, né, dele sentir a febre e tal, ele já devia estar com uma itu e isso foi evoluindo. Tá? Ele era um senhorzinho, então um pouco mais difícil também de ver essa parte de infecção, né? Geralmente às vezes eles não sentem inicialmente tudo isso e acaba que pode dar essa comida de bola. Então é importante perguntar e avisar o paciente também, né? Se você tiver alguma alteração, se aquilo me avise, né? Porque a gente também pode comer bola em relação a isso. E, obviamente, a perda ponderal, né? Às vezes a pessoa não perdeu 10 quilos. Às vezes ela perdeu 2, 3. Só que foi num período rápido e ela não estava fazendo dieta, estava fazendo nada. Não é comum dela perder, tá? Também acende um pouco aí, que pode ser uma coisa inicial, né? A perda ponderal aí que você não estava esperando, o paciente não estava esperando, só que ele não relata isso, né? Ele associa a outra coisa, ou a inapetência e tudo isso. Então isso pode gerar aí essa perda, né, dessa característica que você tem que investigar um pouco mais, né? Aí você tem que pensar em outras coisas, ou infecção, ou em tumor, né, ou em doenças, mas aí que não são só uma dor mecânica, uma dor inflamatória, tá? Inclusive na artrite séptica não é comum a gente pegar no consultório, né? Ela é geralmente monoarticular, né? Então ela pega só uma articulação mesmo. Mas o paciente, ele não vai fazer essa correlação, né? De que ele teve uma infecção ou tá com uma infecção e tem uma artrite. Então, você tem que investigar, tá bom? Lembrando, né, que infecções também aí, jogando um pouquinho pro meu lado da reumatologia, infecções pregressas podem dar artrite reativa também. Então, essa é uma questão que a gente pergunta muito na reumato, porque a gente tem isso na cabeça quando o paciente vem com artrite, mas que às vezes eu acho que os outros clínicos não prestam tanta atenção, né? Sim. Eu acho que um terceiro red flag aí muito importante é a dor que não passa, né? Então aquele que é mais ou menos o que eu estava falando ali, o tratamento que não está dando certo. Então aquele paciente que está indo e voltando toda hora para o seu consultório, ou no pronto-socorro, está no pronto atendimento, está abrindo ficha toda hora. Esse caso que está refratário, sempre assim, ligue um sinal de alarme, fique esperto, reavalia, eu sempre bato nessa tecla da taxação, antes de taxar que aquele paciente quer ganho secundário, que aquele paciente é viciado numa medicação ou em outra. Ou tem uma... Esgote os exames, esgote a quantidade de exames, né, todos que você possa pedir, examine novamente. Uma coisa que eu faço muito no consultório, e às vezes quando pegar um paciente de dor crônica, que está muito refratário, eu falo ao paciente, vamos começar do zero. E aí eu faço uma nova consulta, como se fosse uma primeira vez, perguntando tudo do zero, com a cabeça limpa, como se eu nunca tivesse visto aquele paciente, examinando tudo do zero, fazendo exame físico do zero, vendo as medicações que ele usou e fazendo um tratamento novo, né? Pedindo novos exames, porque às vezes você acaba encontrando uma alteração, às vezes você estava achando que era uma dor mecânica lombar e tem uma sacrileite. A gente já fez diagnóstico de espondilite anquilosante, então às vezes uma dor lombar não está passando, aí faz uma ressonância da coluna lombar. Quem não tem uma discoartrose? Todo mundo tem um pouco de discoartrose ali, vai ter uma alteração. Às vezes tem discopatia, né? Também, às vezes tem uma protusão importante, né? E a gente come bola às vezes por causa disso, né? E aí fica tratando isso, e a pessoa não melhora, fica com aquela dor crônica, aí alguém passa uma morfina, e vocês já sabem, né? Aquela bola de neve, fazendo um trocadilho com o nosso local aqui, aquela bola de neve de medicações, né? Que vai tomando, e a hora que você vai pedir ali um exame de bacia, pede uma ressonância com supressão de gordura de sacroiliacas, você vê que tem ali uma sacroileite, ou cintilografia também, né? Cintilografia é mais complicado, ainda vou fazer uma dica sobre isso, porque a cintilo tem suas
características para serem feitas, né? Mas ela serve às vezes como um direcionamento, não é o que está no guideline, mas quando você está muito perdido, ela tem aí a sua função, né? A cintilografia óssea, mas tem alguns detalhes, né? Que a gente tem que lembrar na cintilo. Mas deixar isso para uma outra ocasião. É uma aula inteira sobre isso daí. É, exatamente. Mas enfim, fazer investigação de doenças raras como a espondilite anquilosante, né? Não está melhorando, está refratário. Eventualmente pedir ajuda de outros colegas, isso é uma coisa que eu, graças a Deus, tenho uma equipe junto que a gente sempre debate casos, sempre discute. E é sempre bom poder discutir com outros colegas, passar o caso, eventualmente se puder chamar para avaliar junto. Porque dor que não está passando, dor que está refratária, quadro que está, né, batendo ali na porta toda hora e não está melhorando, não está tendo uma resposta ao tratamento, são casos que merecem ali um sinal de alarme e uma reinvestigação. Então vamos para a quarta, né? Mais uma puxada de sardinha para o meu lado aqui, que eu sempre lembro as pessoas, é sobre o uso de imunossupressor e de corticoide, né? E não é só imunossupressor da reumato, né? Porque a gente tem hoje dermato imunossuprimindo com as doenças, por exemplo, psoriásicas de pele, né? Hidrodenite, essas doenças assim. Oftalmo também faz imunossupressão em doenças oftalmológicas autoimunes, tá? A gente tem pneumo fazendo, né, uso de biológico, obviamente os oncologistas, né, que fazem aí uma imunossupressão bem importante. Então, não só reumato, como todas essas áreas, né, fazem imunossupressão. E, obviamente, também o uso de corticoide crônico, porque tem muito paciente que vem, inclusive, já vem, né? Eu tenho uma paciente que vinha com dexametasona de horário. A única coisa que melhorava na vida dela era a dexametasona, não foi nem eu que dei, né? Porque eu dou pensando em tirar, né? Os pacientes, eles veem que funciona e não continuam o tratamento e acabam fazendo uso crônico, né? E os meus pacientes graves, pacientes que usam muito corticoide, então são duas coisas que a gente tem que olhar. Então vamos primeiro para o imunossupressor, né? Se o paciente é imunossuprimido e ele tem uma dor, você tem que se preocupar com infecções atípicas, tá? Às vezes não é aquela infecção bacteriana básica, né? Então não é uma infecção urinária. Às vezes o paciente tem uma mastoidite, tá? Às vezes ele tem infecções em lugares aleatórios. Então a gente tem que prestar atenção nisso e isso pode gerar dor. Então ele pode vir no seu consultório se queixando da dor e na verdade ele está com alguma coisa assim. Então sempre fazer exame físico para ver, né, o que está acontecendo. Exame laboratorial nesses pacientes é muito importante, né? PCR, VHS, hemograma, tudo isso vai ditar um pouco aí. Paciente muito neutropênico também é super perigoso. Então, sempre peça um examezinho, né, nesse tipo de paciente principalmente, né? Porque é muito fácil comer bola com eles, tá? Você não tem tanto paciente imunossuprimido, mas oncológico, né? Eu acabo tendo menos pacientes imunossuprimidos, mas tem paciente que usa muito corticoide, né? Corticoide às vezes é fácil de adquirir em farmácia, então tem paciente... No Brasil é liberadaço, né? Falando de casos, né? As pessoas gostam de ouvir sempre os casos da vida. A gente teve um caso de uma paciente que ficou tomando Decadron, ela sumiu do consultório e viu que o dexametasona melhorava a dor dela e foi comprando na farmácia sem receita, sem orientação médica. E ela voltou com uma dor absurda, uma alteração neurológica. A gente internou e tinha uma ascite, uma infecção ali com infecção epidural, tudo. Teve que fazer um procedimento cirúrgico, mas porque ela se imunossuprimiu com dexametasona, com Decadron, né? Então eu pego muito essa questão de uso crônico de corticoide, também, e aí causam outros problemas, né? Principal é a ascite, que é a infecção que você falou. Infecção. Obviamente também não é só isso, que o paciente entra com osteoporose, que também gera fratura. Então tem que lembrar disso, né? Porque fratura não é só no fêmur e na vértebra. Fratura em outros lugares também caracteriza uma osteoporose, né? Às vezes você caiu da própria altura e quebrou um braço, é muito estranho, né? Então você tem que prestar atenção no tipo de lesão que o paciente teve, né? Porque a gente fica muito focado nas nossas regiões, mas outras regiões também podem quebrar facilmente. Eu tinha um paciente que ele tinha fratura de costela. Ele fraturava a costela toda hora e ninguém prestava atenção nisso, né? Eu tive outro paciente também encaminhado por um colega, foi um colega seu que encaminhou, né? As pessoas acabam ficando espertas depois quando convivem, né, comigo.
em relação à osteoporose. Ele tinha tido uma fratura da tíbia, porque ele estava jogando futebol, explicável, né? E outra vez ele fraturou uma vértebra que ele foi carregar a mãe dele, que era uma senhorinha que tinha 40 quilos, que era uma muito idosinha que ele foi levantar. E aí se suspeitou da osteoporose, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Pacientes com múltiplas fraturas ou que você tem uma dor, por exemplo, que não explicar, dá uma olhadinha também em fratura que você pode estar comendo bola, certo? Por causa da osteoporose. Obviamente, fratura de alto impacto, né? Esse paciente quer ficar fácil daí. Esse paciente tem um acidente automobilístico, né? Eu tenho uma paciente de 20 e poucos anos que teve várias lesões de vértebra porque ela sofreu um acidente automobilístico. Aí fica fácil, né? Porque a gente sabe que teve aí um impacto importante, né? De energia cinética aí para ter tido essa lesão, certo? E vamos falar da última dica? Isso, dor não relacionada ao exame físico. Essa é muito importante, então você examinou direitinho o paciente, fez lá manobra de Laseg, no quadro lombar, Spurling, enfim. O mais comum e mais preocupante, eu acho, de pensar nisso são dores torácicas e lombares, né? Cervical um pouco também, mas eu acho que são as principais aí, são as dores cervicais e lombares, tá? Que a gente tem que prestar atenção nisso. Que é aquela dor que você faz o exame físico e não dói, é estranha, tá? É uma dor que a paciente fala que tá lá, mas quando você examina, não é, porque dor mecânica, dor inflamatória, quando você vai examinar, ela aparece. Sim, né? Você vai ter dor à mobilização lombar, você vai ter dor quando a questão é lombar, Patrick, Faberé, quando você vai ver a região do quadril, o Laseg, né? Então às vezes o paciente acha que tem uma dor no ciático, e aí você faz o Laseg é negativo, a protusão não é tão grande, ou o Laseg é positivo e a protusão não é uma protusão tão grande, está estranho, é um sinal também de alarme para investigar. Falando da parte lombar, de novo falando do exame da eletromiografia, é um exame que eu utilizo muito quando gera essa dúvida. Então examinei Laseg negativo, uma protusão pequena, será que tem mesmo uma radiculopatia? Vamos pedir uma eletromiografia para ver se tem denervação, se tem algum sinal de irritabilidade da raiz ali lombar. Então, sempre investigar um pouco a mais, não... por exemplo, a gente teve um caso de um pai de uma amiga minha, inclusive, que tem, né, um antecedente aí de um problema oncológico que, né, não curava, e ele veio com uma característica de radiculopatia, mas estranha, muito estranha, né? E, na verdade, quando a gente fez eletroneuro, que a gente viu que era aí um acometimento pela doença. É uma neuropatia paraneoplásica, né? Então, outro caso raro, né? Outro caso raro. Que é uma neuropatia paraneoplásica, fazendo o exame de ressonância, tem alterações. É um paciente que já é idoso, então quando você vê a ressonância dele, tem coisas que poderiam justificar? Tem. Mas não é aquela hérnia, aquela estenose de forame. Era estranho, você não vê aquela alteração muito importante. Então, não dá para você sair operando. Porque a grande questão tá refratário. É um paciente que está com uma dor que não está melhorando. Você já vai indicar um procedimento cirúrgico, já vai encaminhar para um especialista operar? Ou vão investigar melhor? É um caso que, por exemplo, numa atenção inicial primária, daria para ter pedido eletroneuro, feito o diagnóstico, entrado com medicações que a gente entrou pregabalina, né? Paraneoplásica e fazer o tratamento da neoplasia dele. Então, assim, a gente está contando esses casos, né? Vou dar mais outros exemplos, por exemplo, de dores não irradiadas, né? De dor local, por exemplo. Dor torácica é uma coisa que me chama muita atenção e que eu fico de luzinha acesa. Eu já peguei tumor de pâncreas, eu já peguei linfoma, eu já peguei infecção da parede posterior ali na região torácica, né, entre o pulmão de uma paciente HIV, mas HIV super controlado, nunca teve carga viral, tá, gente? Então não era assim também, nossa, né, por causa disso que eu tava procurando, mas quando a gente foi ver, ela tinha uma infecção por Staphylo aureus entre a coluna e a parte do pulmão. Para você ver que coisas estranhas acontecem. A gente obviamente vê bastante, né? Porque a gente tá aí no topo da montanha, então chegam esses pacientes pra gente, mas aí embaixo também dá, né? O médico que não é especialista, que ainda não tá lá no topo, né?
da montanha. Topo da montanha foi um trocadilho de novo. Foi um trocadilho da montanha, porque a gente está no topo da montanha aqui. Para prestar atenção nisso, porque você mesmo pode fazer esse diagnóstico, né? E encaminhado aí, obviamente, a gente não tratou nenhum desses pacientes, né? Eles foram encaminhados para os especialistas aí, mas já com diagnóstico, já com uma certeza do que ia acontecer. Então, acho que o principal é essa dor estranha, né? Sabe quando você fica com a pulga atrás da orelha com o paciente? Então, eu acho que é um feeling médico que a gente tem, sim, que vocês têm, né? Que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente dá uma ignorada, sabe? Nesse feeling. Quando o negócio não tá batendo, tem que pensar em outras coisas, em outras causas, tá, gente? Acho que é o principal aí dos red flags. A gente tá morrendo de frio. Sim. Então a gente vai terminar agora. Eu acho que a dica principal é essa. Tem algum desses sinais de red flags, tem alguma desconfiança ali do quadro, reavalia do início. Começa do zero, faz uma anamnese do zero. Eu sei que na terceira, quarta consulta a gente já não faz aquela anamnese, né? A gente já vê mais como é que respondeu o tratamento, ajuste de medicação, tal, aumenta a dose de um, diminui de outro. Mas quando a coisa não está progredindo, volta para o começo. Né? Return to basics. Vamos lá, anamnese do começo, começa tudo de novo, reavalia tudo de novo o paciente, examina, dedica ali mais tempo para ele, 1 hora, 1h30 de consulta, faz uma reavaliação para ir caminhar de novo, porque às vezes você se surpreende com outros diagnósticos que esse paciente pode ter. Exato. Então a gente vai terminando por aqui. Quem está curioso para ver a montanha, a gente vai mostrar a montanha agora, né? Olha lá, a virada aqui. Uma nevezinha, tá caindo neve, né? Então por isso que a gente também tá no quarto. Não estamos com coragem de esquiar agora. Daqui a pouco deve parar e a gente vai conseguir aí dar uma passeada. Espero que tenha ajudado vocês aí no dia a dia do consultório. Exatamente. Qualquer coisa, manda mensagem que a gente vai esclarecendo as dúvidas aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau.